Imagine-se nessa situação. Você está caminhando à noite por um lugar muito escuro, mas mesmo assim você não está tão preocupado, porque você tem em sua mão uma lanterna que deixa você seguro. Se você apontar sua lanterna para baixo, você vai conseguir ver exatamente o que está à sua frente. E se você apontar sua lanterna para frente, você vai conseguir ver o horizonte, conseguir ver talvez o destino onde você quer chegar. Talvez essa foto que vamos ver vai nos ajudar um pouco mais com respeito a isso. Consegue ver, né, esse homem apontando a sua lanterna? Embora está tudo escuro à sua volta, ele está seguro, porque ele consegue ver exatamente o que está à sua frente. De certa forma, podemos comparar a Bíblia como essa lanterna. Ela também nos ajuda a ver exatamente o que está à nossa volta, para podermos assim tomar boas decisões, como também o que está no futuro, para podermos também tomar boas decisões e saber exatamente o que temos que fazer. Então essa lanterna ela nos dá segurança, ela nos ajuda a ver claramente como chegar no prometido novo mundo. Olha que coisa boa, né? Com certeza ter a Bíblia como uma referência para nós é algo muito valioso. Mas para isso acontecer, para podermos chegar no novo mundo, Jeová precisa fazer algo ainda muito importante, que é destruir aquelas pessoas que estão atrapalhando a vida aqui na terra. Jeová precisa destruir os maus. Como Jeová vai fazer isso? Vamos deixar que a Bíblia nos ajude nesse sentido. Vamos ler em Apocalipse, no capítulo 16. Por gentileza, né? Acompanhem sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 16. Vamos ver os versículos 14 e depois o 16. Apocalipse 16, 14 diz: De fato, são expressões inspiradas por demônios e realizam sinais. Vão ao reis de toda a terra habitada, a fim de reuni-los, notem, para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Versículo 16: E elas os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então essa é a forma que Jeová vai usar para poder destruir os maus e tornar uma realidade o paraíso aqui na terra. Percebeu no versículo 14 a explicação, né? O que é esse Armagedon, essa palavra tão conhecida? Aí diz que é a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Simples de entender, não é verdade? É a guerra de Deus. É o meio que Jeová vai usar para poder trazer melhoras aqui na terra. É do conhecimento de todos nós que, em uma guerra, precisamos tomar um dos lados, não é verdade? Mas e nessa guerra, será que também teremos que lutar fisicamente? Teremos que tomar uma posição e lutar fisicamente nessa guerra? No passado, Jeová autorizou o povo dele a ter um exército e também lutar fisicamente. Mas vai ser um pouco diferente no caso dessa guerra, né? No versículo... a gente percebeu no versículo 14 que Jeová disse que é a guerra de Deus. Então, se é uma guerra de Deus, é muito certo que ele tenha já o seu exército preparado para isso. Como Jeová deixou isso bem claro, né? Então, ele usou Jesus para nos deixar uma resposta clara, né? Que não precisaríamos lutar fisicamente nessa guerra. Vamos ver isso? Acompanhe, por favor, em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, veja o versículo 52. Diz assim: Jesus lhes disse então: devolva a espada ao seu lugar, pois todos os que tomarem a espada morrerão pela espada. Podemos até ver isso de forma mais clara nessa foto que vai aparecer. Consegue ver, né, a atitude de Jesus ali? Ele está tomando uma ação, né? Pedro já está se preparando e o relato deixa claro, né, que Pedro quis mesmo usar a espada para poder defender Jesus. Mas Jesus falou, não, devolve a espada ao seu lugar. Essa guerra não é para nós humanos fazermos, né, algo ali fisicamente, mas é uma guerra de Jeová. Então esse relato, né, de Jesus mostra claro o que Jesus espera de nós como os discípulos. Não queremos nos envolver, né, em assuntos políticos ou tomar alguma postura, né, radical, defendendo o nome de Jeová. Não é dessa forma que Jeová deseja. Vamos defender o nome de Jeová, sim, mas conforme as instruções, né, que Jeová passa para nós na Bíblia.
Então, já que não vamos ter que lutar fisicamente nessa guerra, como que vai ser? O que precisaremos fazer então? Será que vamos ficar de braços cruzados? Não, né? Um relato envolvendo os dias lá de Jeosafá vai nos dar uma ideia mais ou menos de qual postura deveremos ter. Vamos ver várias aplicações que podemos usar bastante também em nossos dias. Então, se você, por favor, puder deixar aberto em 2 Crônicas, capítulo 20, vamos considerar alguns versículos desse capítulo. 2 Crônicas, capítulo 20. Se você passar os olhos, né, no versículo 2, você já vai perceber aí que informaram, né, Jeosafá, que uma grande multidão estava vindo contra ele. Esse é o fundo histórico que a gente vai considerar aqui nesse relato. Parece aqui que temos um paralelo, né? Hoje também já fomos informados que vai ter uma grande guerra. Já vimos que é uma guerra de Jeová. Qual postura deveremos ter? Qual foi a postura que Jeosafá ele teve e a nação ali de Israel? O que aprendemos? É exatamente isso que vamos ver considerando esse relato. Então, observe agora a leitura dos versículos 3 e 4. Versículo 3 e 4 diz assim: Em vista disso, Jeosafá ficou com medo e decidiu recorrer a Jeová. Assim proclamou um jejum para todo o Judá. Versículo 4. E o povo de Judá se reuniu para consultar a Jeová. Vieram de todas as cidades de Judá para consultar a Jeová. O que podemos já extrair desses versículos, né? Qual palavras podemos destacar? Percebeu logo no início, né? Falou aqui que Jeosafá ficou com medo, né? Se você observar no versículo 12, por favor, acompanhe a leitura do 12. Aí diz assim, ó nosso Deus, não executarás os julgamentos neles? Pois não podemos fazer nada diante dessa grande multidão que vem contra nós. Olha esse detalhe, não sabemos o que devemos fazer, mas os nossos olhos se fixam em ti. Então Josafá ficou com medo, ele não sabia o que fazer, era uma grande multidão que estava vindo contra ele. Mas percebeu a atitude que ele teve? Ele decidiu consultar a Jeová. Essa é a atitude que queremos também ter em nossos dias. Se não soubermos o que fazer, precisarmos de mais orientação, é Jeová que vai nos dar. Josafá, em momento algum aqui, ele quis resolver as coisas sozinho, sem a ajuda e o apoio de Jeová. Ele consultou, né, e ajudou o povo também a entender isso, que as informações viriam de Jeová. Então, eu posso talvez me perguntar pessoalmente, né, será que eu também tenho essa mesma confiança em Jeová? Sentir medo, todos nós vamos ter. Talvez quando os acontecimentos, né, que sabemos das profecias da Bíblia começarem a acontecer, talvez que nos afete mais pessoalmente, talvez fiquemos com medo. Mas confiar plenamente em Jeová sempre vai ser a melhor solução. Será que Jeová respondeu? Por favor, acompanhe agora os versículos 14 em diante. Versículo 14 diz assim: Então, no meio da congregação, o Espírito de Jeová veio sobre Jaziel. Agora o versículo 15. Ele disse: Prestem atenção, todo o Judá, habitantes de Jerusalém, rei Jeosafá. Assim lhes diz Jeová: Não tenha medo, nem fiquem apavorados por causa desta grande multidão, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Então podemos aqui também grifar, né, algumas palavras-chave nesse texto. Falou que a palavra, né, ou seja, o Espírito de Jeová veio sobre Jaziel. E foi no meio da congregação. Ou seja, eles buscaram a orientação de Jeová no lugar correto. Hoje também devemos fazer isso, né? Nenhuma informação de como devemos agir quando o grande dia de Jeová chegar vai vir por outros meios. Se vier por outros meios, pode ter certeza, não é confiável. Mas vai vir de Jeová, da sua organização, assim como veio no caso aqui dos dias deles, né? Depois um outro detalhe, percebeu a orientação que eles receberam? Recebeu a orientação de ficar parado, não ter medo, que a batalha era de Jeová. Você acha que essa orientação foi bem aceita na hora, né? O coração de Josafá, no mínimo, bateu, acelerou. Talvez ele não entendeu, mas ficar parado. Eu achei que a instrução agora seria eu aprontar o meu exército, reforçar as muralhas, mas não foi assim. Então as orientações de Jeová
pode vir de uma forma também diferente. Talvez não vai fazer nenhum sentido, né? O corpo governante tem falado muito sobre isso. Não vai fazer muito sentido do ponto de vista estratégico, humano. Mas lembra, é uma guerra de Jeová. Então, talvez não faça sentido para nós mesmos. Mas precisamos ser obedientes. No versículo 17, ele foi um pouco mais forte ainda nessa orientação. Acompanhe, por favor. Diz assim: vocês não terão de lutar nesta batalha. Tomem a sua posição, fiquem parados e vejam a salvação de Jeová a seu favor. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem fiquem apavorados. Amanhã saiam ao encontro deles e Jeová estará com vocês. Então, uma orientação clara da postura que eles deveriam tomar. Esse ficar parado aqui, depois vamos entender que não era um ficar parado sem fazer nada. Josafá e a nação de Israel precisou fazer muita coisa para poder estar preparado. Mas esse ficar parado envolvia confiança, fé em Jeová. E no arranjo que ele estava tomando ali para proteger Josafá e a nação. Qual foi as instruções, né, de Jeová após isso? Vamos ver? Então veja agora os versículos 18. Né, o que Josafá fez depois dessas instruções de Jeová. Então o versículo 18 diz assim: imediatamente Josafá se curvou com o rosto por terra. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém se prostraram diante de Jeová para adorá-lo. Agora o versículo 20. Na manhã seguinte, levantaram-se cedo e partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam partindo, Josafá ficou de pé e disse: ouça-me, ó Judá e habitantes de Jerusalém. Tenham fé em Jeová, seu Deus, para que possam permanecer firmes. Tenham fé nos seus profetas, e vocês serão bem-sucedidos. Interessante, né? Também podemos aqui grifar lições práticas nesses versículos. No início, né, no versículo 18, falou que Josafá se curvou para poder adorar Jeová. Então, depois de receber todas aquelas orientações e instruções, Josafá concordou com Jeová. Josafá se curvou perante Jeová dizendo: eu confio, eu vou fazer exatamente assim. Essa também deve ser a nossa postura. Depois, no versículo 20, ele, como um líder ali, o rei, né, um ancião, ele encorajou a nação. Ele falou: ouçam, vocês devem ter fé em Jeová para poder permanecer firme. Ele sabia que naquele momento que, talvez, né, na verdade ele não sabia o que ia acontecer, né? Mas talvez passou pela mente dele que o povo estava com medo, aflito, porque eles sabiam da notícia dessa grande multidão que estava vindo para guerrear contra eles. Então ele quis confirmar que Jeová realmente ia ajudar eles. Uma outra lição, né? No finalzinho do 20 ele falou, né? Tenham fé nos seus profetas. Ou seja, Josafá confiava que Jeová usava homens designados para poder dar instrução, para poder passar as orientações. E veja que no finalzinho disse, né? Para vocês serem bem-sucedidos. Ou seja, não tinha outra forma de ser bem-sucedido se não fosse seguindo aquelas orientações. Eles iam, com certeza, ter uma confiança, né, naqueles profetas ali de Jeová. Hoje é a mesma coisa, né? Hoje também temos, né, orientações muito claras do corpo governante, os anciãos, os representantes de Jeová. E também devemos acatar essas orientações de forma obediente, imitando assim o exemplo de Josafá. E como anciãos nas congregações, queremos também encorajar nossos irmãos a ter essa confiança. Por falarmos com confiança, né, a respeito dos homens designados de Jeová e também das orientações que recebemos, motivamos os nossos irmãos a fazer o mesmo. Então a postura deles foi exatamente essa que veremos nessa próxima foto. Eles estavam ali calmos, cantando, né, louvores. Eles não estavam ansiosos, né? Não estavam pensando ali que Jeová não ia ajudar eles. Conseguimos ver pessoas ali com espada, com arco. Não. Eles estavam ali exatamente confiando no que o profeta de Jeová tinha falado, no que o próprio Jeová tinha falado. Queremos também agir dessa forma. Qual que é a conclusão, então, desse relato?
Vamos ver? Veja agora o versículo 22. Quando começaram a cantar louvores, né, conforme vimos na foto, Jeová armou uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e da região montanhosa de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles mataram uns aos outros. 24 agora. Quando Judá chegou à torre de vigia do deserto, e eles olharam para a multidão, lá estavam seus cadáveres caídos no chão. Não havia sobrevivente. Consegue imaginar esse dia, né? Quando nós também vemos a mão de Jeová derrotando todos os inimigos dele, e nós, né, o povo de Jeová sendo protegido pela mão poderosa de Jeová? Com certeza valeu a pena, né, Josafá seguir estritamente as orientações passadas por Jeová. Ele viu com os próprios olhos que a salvação sempre vem de Jeová. E nós também poderemos ter essa mesma confiança. Então agora, para podermos gravar bem as lições práticas, né, desse relato, vamos fazer uma breve recapitulação desses versículos que consideramos, desse relato envolvendo aqui a história do rei Josafá. Então veja, por exemplo, passe os olhos, né, por favor, no versículo 3 e 4. Então vimos ali que Josafá e a nação ficou com medo. Também vamos ter medo, né? Mas decidiram consultar a Jeová. O que aprendemos? Ore a Jeová pedindo o seu Espírito Santo. Nunca confie em você próprio. Jeová com certeza vai nos dar as orientações que precisamos para enfrentar qualquer desafio. Mas também aprendemos que ao tomar decisões hoje, podemos consultar a Jeová. Não queremos tomar uma decisão sem saber ou sem querer saber o que Jeová pensa sobre aquilo. Jeová com certeza é o nosso Pai e sabe exatamente o que precisamos. O Salmo 25:15, lá diz, né? Meus olhos estão sempre voltados para Jeová, pois Ele livrará meus pés da rede. Então nossos olhos devem estar fixos em Jeová, que é a nossa confiança. No versículo 14, agora de 2 Crônicas 20, lá vimos que a resposta de Jeová veio por meio da congregação. Então, o que aprendemos com isso? Aprendemos que devemos estudar a Bíblia, devemos estar nas reuniões. É o meio que Jeová vai passar orientações claras de como enfrentar os últimos dias e também enfrentar a grande tribulação, a guerra do Armagedon. É por meio desse canal que Jeová vai nos ajudar. Também queremos estar bem atualizados com respeito ao site JW. Hoje temos muitos discursos, vídeos, programas mensais, reunião anual, que traz esclarecimentos de profecias e orientações claras de como devemos agir para podermos assim estar bem preparados. Agora no versículo 15 e 17, vimos que eles receberam orientações claras de Jeová por meio de representantes, né? Por meio do profeta Jaziel. O que eles fizeram? Agiram prontamente, seguiram essas orientações. Então, o que aprendemos? Qual é a lição para nós? Devemos ser sensíveis às orientações que vêm da organização de Jeová. Não queremos buscar orientação em nenhum outro lugar que não seja de dentro, né, da organização de Jeová. Podemos aprender isso desde já, por ser obedientes a orientações menores. Estamos recebendo muitas orientações como fazer a nossa obra de pregação, como proteger a nossa vida, né, durante esse período de pandemia e muitas outras coisas. Então, talvez eu possa me perguntar pessoalmente como eu tenho me saído em ser obediente a essas menores orientações. Lembra que eles receberam orientações que talvez não fez muito sentido, foi até difícil de ouvir? Irmãos, talvez receberemos também orientações difíceis de ouvir. Mas se aprendemos a obediência e confiar em Jeová, vai ficar fácil. Vamos obedecer prontamente e como eles fizeram, né? Vamos sair amanhã cedo para encontrar aquela grande multidão que vinha contra eles. Eles não ficaram ali tentando arrumar um meio de fazer diferente. Quando receberam a orientação, eles agiram prontamente. À medida que o fim desse sistema se aproximar, cada um de nós não queremos deixar que a nossa guarda baixe. Como seria baixar a guarda? O que seria isso? Deixar de ter uma rotina espiritual, por talvez nos envolver demais, né, com as coisas desse mundo,
talvez acreditando, né, que esse mundo ainda pode oferecer algo de bom para nós. As coisas que esse mundo oferece, tenha certeza, é falso. Não vale a pena confiarmos. Muitas vezes já foi ilustrado, né, por alguns irmãos da seguinte forma. É como a pessoa comprar algo, né, vamos pensar aqui num objeto, talvez um pendrive, né, que costumamos usar. E aí vai usar, não funciona. A gente coloca no computador, tenta lá, mas não funciona. O mundo, as coisas que o mundo oferece é exatamente isso. Só tem uma aparência, uma embalagem. Mas não funciona. Não vale a pena acreditarmos, né, depositarmos a nossa confiança nesse mundo. É uma ilusão, né? Então, talvez quando fizermos, né, a nossa própria autoavaliação e começarmos a perceber que eu estou baixando a guarda com respeito ao serviço de campo, às atividades, né, ministeriais, talvez assistências e reuniões, talvez o tempo de qualidade para mim estar com a minha família, como adoração em família, por exemplo, eu devo fazer mudanças rápidas, porque isso é baixar a guarda. E talvez não vamos estar tão preparados para enfrentar esse grande dia, quando precisarmos ser obedientes ou tomarmos alguma posição perante Jeová. Lembra que no relato sobre Josafá, a orientação foi ele ficar parado. Será que isso queria dizer que eles iam ficar com as mãos cruzadas, os braços cruzados? Então vimos que não, eles precisaram fazer muitas coisas. Por exemplo, precisaram ser obedientes, precisaram demonstrar fé em Jeová, nos profetas, ouvir, precisaram ir até a congregação para ouvir o profeta de Jeová. Então eles tinham coisas para fazer, para poder assim se proteger espiritualmente e estar bem preparado. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 44, Jesus deu uma importante orientação. Lá diz, né? Vocês também mostrem-se prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora que vocês não imaginam. Então Jesus vai vir numa hora que não imaginamos, ou seja, o dia de Jeová vai ser algo que vai pegar a maioria das pessoas de surpresa. Mas nós, se estivermos bem espiritualmente, bem atarefados, com certeza não vamos ser pegos de surpresa. Vamos estar preparados. Mas sabemos que, assim como aconteceu lá com Josafá e todo o povo, né, todos nós também teremos momentos de medo. Talvez ficaremos sem saber o que fazer, como aconteceu com eles. Assim como podemos fortalecer agora a nossa confiança em Jeová. Ao passo que o grande dia, né, de Jeová, o Armagedon, se aproxima, as dificuldades vão aumentar grandemente. E o impacto, né, sobre cada um de nós, sobre cada um de nós, a nossa família, pessoalmente, vai ser diferente. Talvez uns vão ser mais afetados do que os outros, por meio de uma perseguição. Consegue imaginar o que muitos irmãos já estão passando hoje por simplesmente terem tido uma postura, né, de querer servir e fazer a vontade de Jeová? Temos inúmeros países, né, onde os irmãos têm sofrido muito, mas eles estão permanecendo firmes, porque eles confiam em Jeová, confiam na salvação de Jeová. Então, ao surgir provações, não queremos tropeçar e nem perder a grande oportunidade de ver Jeová acabando com toda a maldade e também restaurando essa terra. Por isso é essencial hoje mantermos a nossa fé bem forte e aumentarmos, né, as nossas atividades espirituais. E uma forma de fazermos isso, pelo menos duas formas, né, especial de fazermos isso é, primeiro, a amizade íntima com Jeová. Como está, né, a minha amizade íntima com Jeová? Eu consigo falar com Jeová, né, como se eu estivesse falando com um amigo íntimo, a quem eu abro o coração e falo, né, as minhas ansiedades, como eu me sinto com os acontecimentos desse sistema. Isso é muito importante. Mas essa amizade, ela não vem automática, né? Precisamos ter uma boa rotina de leitura da Bíblia, orações a Jeová, confiança nele. Então, com certeza, uma amizade ela precisa ir aumentando, né? Para ser uma amizade sólida, forte. E a gente precisa fazer algumas coisas, né? Imagine você com um amigo que você tenha. Se você fica um tempo sem falar com ele, essa amizade vai esfriando. Então não queremos deixar que isso aconteça com a nossa amizade com Jeová. Uma segunda coisa, né, importante, amizade e associação íntima com os nossos amados irmãos na congregação.
Então não queremos nos isolar, precisamos estar perto dos nossos irmãos, fazer arranjos com eles, trabalhar junto no campo. Essas são maneiras de mantermos a nossa fé forte, sólida. O nosso entusiasmo muda quando fazemos isso, porque estamos perto daqueles que estão lutando, assim como nós, perseverando para fazer a vontade de Jeová. Em resumo, queridos irmãos e amigos, ficar parado e ver a salvação da parte de Jeová exigirá muito de nós. Exigirá, por exemplo, coragem, confiança e obediência na organização de Jeová. Essas são qualidades e atitude que vai resultar exatamente no que vamos ver nessa última foto. Consegue-se ver, né? Naquele meinho, aquele grupo de irmãos, eles são corajosos, eles estão com a cabeça erguida, não estão com medo. É como se eles estivessem enxergando aquele grande exército, Jesus, vindo ali, né? Nas nuvens e executando julgamento nos inimigos de Jeová. Mas as pessoas, né? Os soldados estão todos ali, ó, em confusão, porque eles não têm essa ajuda e essa confiança que nós temos, porque servimos a Jeová. Então, queremos ter essa imagem bem vívida na nossa mente. Se fizermos isso, com certeza a nossa fé e confiança em Jeová vão aumentar grandemente. Sendo assim, que levemos a sério, então, a orientação que recebemos hoje, por meio desse discurso, no relato, né, relacionado a 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Queremos tomar, então, a nossa postura perante Jeová de forma firme e obediente. Se fizermos isso, com certeza, veremos a salvação da parte de Jeová.